Quando a gente pensa assim numa situação onde os nossos pais, né, ou avós, enfim, mas principalmente os pais, eles passam por algum processo de doença, geralmente no fim da vida, né, ou enfim, acontece algo que necessita de cuidados, né, dos filhos, dos descendentes, não tem problema nenhum você cuidar deles. O que a gente pensa, assim, num nível sistêmico, é a postura interna desse filho. Então, como eu vou me colocar? Aí existem duas situações. Existe aquela situação onde há uma debilidade física, motora, por exemplo, porém ainda a lucidez, a capacidade cognitiva é preservada, né? Então, aquele pai, aquela mãe ainda tem noção, né? Digamos assim, ele tem propriedade das suas faculdades mentais. Então, sim, o livre-arbítrio dele tende a ter um maior peso, porque ele está completamente de posse das suas faculdades mentais. Então, há uma limitação em impor coisas, né? Então, se eu entro nessa postura de impor muito, pode acontecer uma desordem de hierarquia. Então, eu vou ajudar dentro daquele meu limite. Se eu percebo que é uma enfermidade, uma doença que tira essa capacidade cognitiva dos meus pais, né? Uma demência, um Alzheimer, por exemplo, ou qualquer outra enfermidade que faça com que eles percam essa capacidade de se reconhecer, de reconhecer o outro, que também podemos falar das doenças mentais, né, por exemplo, mas esquizofrenia é uma coisa um pouco mais delicada, aí não. Aí os responsáveis, eles acabam tendo que entrar nesse lugar de tomar as decisões. Mas veja, a gente está falando numa questão de vida mesmo, né? Então, sim, precisa tomar medicação, precisa comer, precisa tomar banho. E aí, a forma como você lida com aquele ser, né, acaba no dia a dia se assemelhando, né, a uma inversão de papéis. Mas, de novo, se você faz isso sabendo que internamente você é o filho e que aquela condição daquele pai ou daquela mãe é uma condição temporária, ou no sentido de que começou a partir de um período, provavelmente vai continuar até o fim, né, da vida, mas que antes disso não existia essa condição. Antes disso havia uma capacidade cognitiva, havia uma lucidez. Então existe um tempo aí nessa relação em que era o pai e o filho, a mãe e o filho dentro de uma ordem, né, sistêmica. Então, essa postura e essa visão precisa ser levada, acessada na hora de você pegar mais firme, digamos assim, né, com esse pai e com essa mãe. Porque o que às vezes acontece é você assumir completamente, assim, de uma forma até cega, sabe? Esse lugar de cuidador dos meus pais, e aí é onde mora o perigo. Cada um vai ter que achar onde fica essa fronteira entre beleza, eu vou cuidar dos meus pais e fazer tudo o que eu tenho que fazer dentro de uma responsabilidade, né, de tomada de decisão e tudo isso, mas ao mesmo tempo sabendo que é o meu pai e é a minha mãe. E o fato de eu estar tomando decisões no lugar deles não implica que eu sou maior que eles, só implica que há uma condição fisiológica que me impele a fazer isso. Então eu só faço porque existe essa condição. Se ela não existisse, seria outro movimento. Então é muito postura interna, sabe? O que eu vejo muitas vezes quando alguém vem constelar esse tema, ou que está, né, passando por uma situação, é entrar quase que numa revolta, assim, sabe? Acontece, assim, não é raro da pessoa entrar numa revolta de, ai, mas
não dá pra cuidar desse pai, dessa mãe, porque é teimoso, porque não sei o quê, sabe? Então, às vezes acaba entrando nesse lugar de queixumes, né? E aí pode ter uma desordemzinha sistêmica. O Bert fala que às vezes quando isso acontece dentro de um sistema, pode ser uma ótima oportunidade de você devolver o dar e tomar, né? Porque a gente pensa assim que o dar e tomar ele acontece de cima para baixo dentro da hierarquia parental. Então a gente sempre fala que não há como devolver, né, nada do que a gente recebeu para os nossos pais. Porém, se essa situação se apresenta, pode ser sim uma oportunidade de pelo menos uma parte daquilo que você recebeu, que é tão grande quanto a vida, por exemplo, de você devolver, ajudando esse pai e essa mãe manter a vida deles enquanto for permitido, sabe? Então vocês vão ver que no fundo tudo se trata de postura, a forma como você está lidando com a situação. O que eu vejo assim são temas bem comuns assim de pessoas que vêm constelar, sabe? Justamente porque eles vêm com essa sobrecarga. Eles se sentem muito sobrecarregados, porque de fato é uma sobrecarga, né? Principalmente se há uma demanda física, se ele não ou ela não andam, precisa de banho. Às vezes a gente tem a nossa rotina e acaba demandando muito, né? A gente precisa trabalhar, cuidar dos nossos filhos e dependendo da doença, da enfermidade, exige um tempo integral. O que a gente observa é que se aquele cuidado que você está dedicando a esses pais, ou essa figura, está tirando a tua vida de alguma forma, também é um desequilíbrio. Eu participei de um curso uma vez que o professor falou que ele conhecia, era vizinho, assim, uma pessoa que tinha os pais debilitados e cuidava, né, dos pais, era filho único, e aí o que aconteceu? De tanto se preocupar com aqueles pais e a pessoa desenvolveu um problema de coração e infartou antes dos pais. E no fim, os pais acabaram ficando sozinhos. Então, desordem. Se a forma como você está lidando com a situação está tirando a tua vida, precisa ver uma forma de reorganizar a situação. Nem que para isso, sabe, você contrate alguém para te ajudar, um cuidador, ou se você tiver condições financeiras, encontrar um lugar que tenha uma assistência, não tem problema. Ou se quiser continuar na tua casa, você cuidando, se você tem essa disponibilidade, desde que a tua vida, você como descendente, não seja completamente parada, travada, ou que você adoeça, porque aí é desordem. Se eu dou a minha vida pela vida dos meus pais, é desordem. É óbvio, né, gente, que assim, vai ter alguém necessitando de cuidados, vai ter um tipo de cansaço, vai ter uma sobrecarga de alguma forma. Mas ainda assim é por um tempo, sabe? E se eu tenho isso bem claro dentro de mim, você consegue voltar para o teu lugar e ter forças, aquela força interna que a gente observa no campo, para lidar com a situação. Dentro da tua força, dentro do teu recurso, com os limites que isso é imposto, sabe? Então, a tendência é passar pela situação de uma forma um pouquinho mais fluida. Agora, se tá pesado, se tá sobrecarregado, se tá assim, é porque tá faltando alguma coisa. Não só no sentido de como você tá lidando com a pessoa, mas como você também tá descarregando essa tensão no teu dia a dia. Assim, precisa ter algum tipo também de satisfação, de alguma coisa que para você represente vida, sabe? Porque senão a gente vai ver, no campo a gente vê o movimento do eu sigo você na morte, eu vou por você, ou eu, sabe? E aí você vê os pais naquele processo de entrar aos pouquinhos em contato com a sua enfermidade, com o seu luto, enfim, e o filho sendo arrastado, né? A filha, a família, às vezes o casal, tem casal que briga. Então, é uma linha tênue que não é tão simples de identificar,
mas que eu percebo que está muito mais ligado a uma postura interna, a forma como você lida com aquela realidade, né, fenômeno, do que comportamental, sabe? Via de regra, se você consegue, ou se você de certa forma conseguiu receber o que vinha dos pais, tomá-los, né, como eles são, fazer essa deixar as expectativas do que foi, do que não foi de lado, enfim, tudo isso que a gente estuda, né? A tendência é que se passa por uma situação como essa seja mais fácil. Porque aí você não projeta nesse pai ou nessa mãe que agora está debilitado essas carências. Porque isso é bem comum de vir. Principalmente se você tem mais irmãos. Porque às vezes pode acontecer assim, mas agora que meu pai está precisando de um auxílio, sobra para mim, a minha irmã, meu irmão que era o filho preferido, não faz nada, sabe? E aí começa a vir umas queixas, e aí tudo aquilo que ficou debaixo do tapete vai vir para ser resolvido. Se eu for olhar bem cirurgicamente em termos de hierarquia, dar e tomar e tudo isso, o Bert falava que cabe aos mais novos cuidar dos pais. Por conta da hierarquia do mais novo ou os mais novos terem recebido mais. Porque receberam não só dos pais, mas receberam também dos irmãos mais velhos. Mas assim, nem sempre isso funciona. Assim como em caso de herança, a gente percebe que tem mais força quando quem toma a frente da herança é o mais velho. Se a gente tem bastante queixas e carências, tanto da mãe quanto do pai, a tendência é que isso fique bem evidenciado, sabe? Quando eu vou cuidar desse pai ou dessa mãe. Por várias razões. Uma delas pode ser exatamente isso, o fato de não morre agora que eu quero fazer as pazes, eu quero receber ainda aquilo que você não me deu, sabe? E aí eu tento prolongar a vida. Às vezes eu percebo que aquele pai ou aquela mãe não querem mais viver. E às vezes isso pode ser um choque para esse filho. Não é raro isso acontecer. E aí você fica teimando. E existe uma parte daquele pai e daquela mãe que quer ir embora, tá cansado, não quer mais. Então, é onde a gente começa a escolher que na constelação, quando se mostra, é bem aquele ponto crucial que a gente fala, bom, agora você tem que escolher, ou você fica com a tua família atual, né, com o teu novo sistema, com a tua vida, ou você vai seguir eles na morte. E aí, seguir na morte é mais emaranhado. Então, a solução é o quê? A gente começar a reconhecer, ainda tem carência, ainda tem exigência, o quanto que eu estou disposta a soltar tudo isso. Preciso cuidar de alguém que me maltratou, por exemplo. Se é demais para você cuidar de alguém que te maltratou, que teve uma relação difícil, talvez pense na possibilidade de ter outra pessoa cuidando. Um cuidador, mas alguém que seja confiável, que também não vá maltratá-lo, né? Eu vou colocar lá em qualquer asilo mesmo e que se lasque tudo. Não, a gente precisa superar isso, né? E ter pelo menos um lugar de cuidados. Só que nem todo mundo tem condição financeira para isso, né? Então, às vezes, vem muita dor. Se essa dor vem e você começa a tomar consciência, seja porque esse genitor não foi um genitor, assim, muito carinhoso, ou às vezes ele pode ter até sido cruel, né? Ou porque ele tinha os filhos preferidos dele, ou qualquer outra situação, e você percebe isso, é uma boa oportunidade de trabalhar isso internamente. Porque mesmo que esse genitor vá embora, né, mesmo depois de ele falecer, isso vai permanecer. Vocês entendem? Então, assim, é uma ótima oportunidade para ir soltando mesmo as partes infantis que estão dentro de você, para que você comece a se apropriar do eu adulto. Porque senão vai acontecer de uma parte tua ir embora inconscientemente. A gente percebe isso pelas lealdades
né, sistêmicas que a gente aprendeu lá no início. Então, não é tão simples, né? Tem várias nuances, várias camadas, depende de cada um. Eu gosto de pensar no humor, sabe? Quando você vê, assim, que tem um pai e uma mãe um pouquinho mais turrão, em levar um pouco as coisas com mais humor, fazendo o que é possível naquele momento. E já se harmonizando com a morte. A gente tem bastante dificuldade, a gente vai estudar isso lá no módulo de saúde, mas a gente tem, assim, uma dificuldade gigante em lidar com a morte de todas as formas. Mesmo aqueles que acham que estão super mega trabalhados, quando se depara com qualquer coisa mais difícil, real, ali na sua frente, você percebe que não é tão simples. Então, assim, por isso o Bert fala muito nas obras que a verdade, ela não é única e ela não é real. Porque ela está muito relacionada com a tua história, com a forma como você interage com o mundo. Por isso que é fenomenologia, a forma que eu interajo com o mundo, com as pessoas, né? Essa relação entre sujeitos e objetos é o estudo da fenomenologia que o Bert se apropriou, né? Emprestou, melhor dizendo, e trouxe para a constelação familiar. E é isso que a gente faz aqui. Como são essas relações? Como são os fenômenos dessas relações? E o que impacta nessas relações? Que a gente percebe que tem as forças, as ordens do amor, forças maiores, as consciências coletivas. Daí a gente vai percebendo que tem outras coisas que também influenciam, né, nessa relação entre, né? Entre objetos, entre sujeitos. Então, o meu mundo é o meu mundo justamente porque eu tive todas essas experiências. Se mudasse uma experiência, seria outra Aline. Outra Aline. Outra visão de mundo. Seria outra forma de me relacionar com as pessoas, seria tudo diferente. Então, pega uma experiência de vocês, uma experiência qualquer, sei lá. Vou pegar aqui no meu caso, vamos fazer de conta que o meu pai ficou, porque meu pai não me assumiu, foi embora quando minha mãe engravidou, minha mãe foi mãe solo. Como seria a Aline se esse pai tivesse todos os dias comigo? Outra pessoa. Eu tive um vislumbre disso quando eu tinha lá meus 20 e poucos anos, que eu conhecia minha tia paterna, irmã do meu pai. E foi muito legal, assim, porque depois, logo depois ela faleceu e ela me disse assim, Aline, que bom que você não cresceu com teu pai. Você ia ser muito infeliz. Porque o teu irmão passa um cortado, você não imagina. E aquilo, sabe, ficou... Eu nem trabalhava com constelação, não estudava constelação, nada disso. E aquilo ficou na minha cabeça, eu fiquei pensando, nossa... Porque se eu tivesse essa presença dele, tudo seria diferente. Seria melhor? Não sei. E é muito doido pensar nisso. Por isso que cada mundo, cada história, a forma como a gente se relaciona, só é assim por conta desse conjunto de fenômenos que combinam no que agora está acontecendo. E aí, quando eu vou para uma situação dessa, né? Como é que eu vou me relacionar com esse pai, com essa mãe, que é de um outro mundo, de uma outra realidade, de uma outra forma de ver a vida, de experimentar a vida, de se relacionar, tem outros fenômenos, é mais desafiador. Então, por isso que eu falo, essa postura, né? Se eu levo a minha postura através da minha vivência e imponho, como é isso? Vai ter força ou não vai ter força? Essa sempre era a pergunta que o Bert fazia quando a gente levava alguma questão. Isso que você está me trazendo, te dá força ou te tira força? Porque se te tira força, você já sabe que não está em sintonia com as ordens da vida. Tudo que tira força não está em sintonia com as ordens da vida. Então a gente não precisa nem pensar muito, é só, isso vai me deixar
em sintonia com a vida, forte, estável, bem, ou isso vai, sabe, tirar a minha força e... Então, é desordem. Assim, é bem difícil na prática isso, gente, não é simples, né? Justamente por conta dessa montoeira de influências que a gente tem. Mas, claro, na medida que a gente vai tendo consciência, a gente vai tendo um guia, né? Eu digo assim que essa filosofia da constelação, ela aponta onde é o norte. Mas como nós vamos fazer para chegar no norte? Aí são as rotas variáveis. A gente pode voltar um pouquinho, dar uma volta, ou a gente pode ir reto. Cada um vai tomar um rumo diferente. Mas pelo menos eu sei onde é o norte, sabe? E eu acho que isso já é bem legal. Saber para onde que a vida segue, para onde que tem força, sabe? Por isso que eu gosto muito dessa parte da constelação familiar. Que não significa que seja fácil. Mas a partir do momento que eu vou me apropriando disso, quando eu vou atender, fica muito mais claro. Também para ajudar o cliente. Para perceber na fala ou no movimento do campo qual seria a solução. Né? O que aquela pessoa não está conseguindo ver porque está nesse ponto cego no emaranhado.